Quer um café? Olha só, essa garrafa térmica nova, que chique. O café acabou de ser passado, vocês conseguem ver daí a fumacinha? Igor fez um café fresquinho, então segura aí que eu tenho que dar um golinho daqui. E vocês prepararam um cafezinho aí para curtir esse papo? Olha só, hoje eu vou conversar com ela, que é psicóloga, tem MBA em RH, MBA em gestão de RH na USP, tá? Ela é coaching internacional e mentora e mais. Em 1998, essa mulher fez parte de um grupo cover das Spice Girls comigo. Então receba Baby Spice? Não, Raquel Amâncio! Adorei! Amiga, quer um café? Quero muito um café. Principalmente nessa garrafa, né, gente? Vamos combinar? Chiquérrima. Assim, aliás, eu acho que ela combina muito com a Spice que eu, fiz, entendeu? Verdade. Na verdade, brilhei com Spice. Então, ela combina muito. Então, claro, sim, eu quero um café. Na minha super caneca, quero muito um café. Que delícia. Dá licença, eu também vou tomar um golinho. Curta muito esse cafezinho. E, aliás, escolhi essa caneca para tomar o café com a Raquel. Por quê? Porque isso aqui simboliza muito a nossa adolescência. Conheço a Raquel há 25 anos, mais ou menos. Mari, não conta assim tanto. Assim. E assim, acredite você ou não, éramos duas patricinhas. Sim, usávamos Ralph Lauren, legging, Keds, franjinha McDonald's, Total. bolsinha Santa Marinella. E essa xícara é daquela época, que é o ursinho da Ralph Lauren. Quem lembra? E a sua xícara? Me conte a história da sua xícara. Ai, a sua ganhou, tá? Assim, essa sua ganhou. Foi demais quando eu vi ela. E a minha é do México. E aí eu vou dizer por quê, né? Toda vez que eu viajo, eu procuro trazer uma caneca. Eu tenho esse hábito. Porque todo dia, quando eu vou tomar café da manhã, eu escolho para onde eu quero viajar, sabe? Ai, eu gostei dessa ideia. Então, e aí eu escolho para onde eu vou. E essa, em especial, tem um significado, porque foi minha primeira viagem a trabalho internacional. Uau. E aí foi incrível. Eu fui ministrar um treinamento em espanhol na cidade do México. Eu falei, uau! Não creio, muchacha, como foi este evento? Zerei a vida, Nossa, sabe? Assim. fui convidada internacional, é muito chique. Exato. E aí, para mim, simbolizou muito isso quando eu comprei essa caneca. Eu falei, uau, minha primeira viagem. Que seja a primeira de muitas. E, de fato, foi. Acabei voltando para lá várias vezes. Mas esta eu comprei na minha primeira viagem. Meu Deus, Raquel é uma mulher cheia de prêmios. Vocês vão saber daqui a pouco. Mas, amiga, me conta, como que tá a sua vida profissional hoje? Você que fez psicologia na faculdade, depois MBA, cursos e cursos com certificação internacional. Isso. Como que tá agora? O que você faz agora? Nossa, Mari, a psicologia, ela me levou para lugares assim que eu nunca imaginei estar, sabe? Assim, começa por aí, assim, Olha você! Gente, pensa. Que mulher chique! Devia ter separado, sabe o quê? Uma foto dela vestida de Baby Spice. Mari, mas não me faça isso. Gente, não peçam isso, por favor. Não escrevam nos comentários. Não escrevam, ok? Combinado. Não, brincadeira, eu gosto, tá? Tô só me fazendo de difícil aqui. Não, tô brincando. Mas a psicologia, Mari, ela me levou para lugares incríveis, assim, sabe? E o meu propósito, quando eu estudei psicologia, era que as pessoas fossem mais felizes no trabalho. Então, eu achava que se as pessoas se conhecerem melhor, se tivesse alguém que tivesse estudado psicologia dentro do ambiente de trabalho, seria diferente. Então, foi assim que eu pensei lá atrás. E aí, isso me trouxe no hoje. E isso é muito legal. Quando você olha o que você tinha de ideia, de propósito lá atrás, você se cumpre hoje no dia, né? Então, isso é incrível. E fazer esses cursos, esse MBA que você comentou, ter estudado em universidades super renomadas, ter feito curso internacional, tudo isso, na verdade, me ajuda, me dá bagagem a, no final das contas, fazer com que as pessoas fossem mais felizes trabalhando. Então, o momento que eu me encontro hoje é, sim, realizando esse propósito. Sim, em empresas, já trabalhei em várias empresas bem legais. Hoje eu estou numa big empresa, justamente apoiando os gestores a serem melhores gestores, as pessoas poderem entregar seus resultados extraordinários
sendo felizes, se divertindo, sendo leve, sendo legal. Então, estou cumprindo esse propósito. Então, sou muito feliz por isso. Que gostoso. E é o desenvolvimento pessoal, né, que você foca. Isso, Mari, isso. Porque, assim, a gente costuma falar assim, qual é o seu talento? Então, sempre para pensar, qual é o seu talento? E aí as pessoas acham que talento é uma coisa, uau, nossa, eu tenho que fazer algo mirabolante, eu tenho que fazer algo assim incrível. Não. O que é o talento? O talento é você fazer bem o que você sabe fazer. Fazer com maestria aquilo que você sabe fazer. E não precisa ser algo muito grandioso, pode ser algo de dia a dia. Mas se você faz com excelência, você faz muito bem, isso é seu talento. Então, quando a gente fala dentro das organizações, precisamos reter os talentos, trabalhar com os talentos, desenvolver os talentos, é muitas vezes mostrar para eles o que eles têm de bom. O talento, a sua qualidade pode ser o foco do seu sucesso. Trabalhar os gaps é muito importante, mas acima disso é você reforçar o que tem de bom, reforçar o seu talento, reforçar suas competências. Então, eu trabalho muito no desenvolvimento das pessoas, já são mais, você falou alguns anos aí, hein, Mari? Estou até com receio aqui de falar. Mas certamente são mais de 17 anos de experiência em desenvolvimento de pessoas. Então, é justamente sentar com a pessoa, entender o que ela tem de talento, que às vezes está lá guardadinho, ou até mesmo muitas mulheres hoje passam pela tal fenômeno da impostora, né? Que você fala, pessoas falam síndrome, mas não é uma síndrome porque não é uma doença, é um fenômeno da impostora. E acreditam que elas não têm talento, que elas não são capazes, que elas não conseguem algo melhor para elas, por exemplo, até no ambiente profissional. E aí o meu papel é justamente orientá-las a descobrirem o que é esse seu talento, no que você é bom, no que você faz de melhor. Certamente tem alguém que precisa desse seu talento. Então, é isso que eu desperto das pessoas. Nossa, você falou isso e eu lembrei que você tem um projeto com mulheres. Isso. Ai, conta pro pessoal, que eu acho incrível. É isso, assim. As mulheres, quando a gente fala, né, da impostora, a gente traz muito para as mulheres. Os homens também têm, mas as mulheres isso é muito mais vivo. Então, existe um trabalho de sororidade que a gente fala, que são mulheres ajudando outras mulheres. Então, eu participo de um projeto, que eu atuo, inclusive, como voluntária. Eu sou mentora de mulheres. Então, então o propósito é empoderar as mulheres a elas se sentirem plenas, a se sentirem completas, para que elas possam ir atrás do objetivo delas. E aí, nesse trabalho dessa mentoria, pode vir, de fato, qualquer tipo de necessidade que a pessoa tenha, né? A minha experiência e o que eu mais contribuo é muito para desenvolver liderança, para transição de carreira, por exemplo, recolocação. E principalmente para aquelas pessoas que se tornaram líderes e não sabem como fazer, o que fazer, qual ferramenta utilizar, o que eu tenho... Eu tenho que, de fato, investir nos gaps, eu tenho que dar treinamento para as pessoas porque elas precisam melhorar o gap, ou eu pego as que têm um bom perfil com isso, com esse talento. Enfim, muitas pessoas se perdem quando isso acontece. Então, muitas lideradas me procuram como mentoradas para fazer isso. Dentro desse grande projeto, que é de empoderamento de mulheres, como também de outro tipo de serviço, que é a mentoria propriamente dita, né? Então... você falou, Mari, na minha super apresentação, que, aliás, hein, gente, que responsabilidade essa apresentação, hein? Que currículo, né, meus irmãos? Não, mas a melhor parte foi as Spice. Vai, vamos falar a verdade. Você sabe, Mari, que aí eu fui fazer coaching, que aí você falou, né, o coaching internacional. E aí, quando eu fui fazer a mentoria, eu falei, uau... É isso. Falei, é isso. Eu já trabalho nesse mundo corporativo há 17 anos e é muito legal fazer as pessoas serem mais felizes no ambiente de trabalho. E isso passa realmente pelo que eu falei, autoconhecimento e desenvolvimento. E por que não ajudar outras pessoas que não estão ali naquele CNPJ, mas que precisam de inspiração, de orientação. Então... Esse trabalho que eu faço voluntário do empoderamento de mulheres é incrível. Assim, são as minhas melhores horas do dia, eu brinco. E a mentoria para as outras pessoas também.
Então, nesse espaço de mentoria, porque você trabalha, hein? Mas você trabalha na empresa, trabalha no projeto como voluntária. E você tem também as alunas de mentoria que você auxilia nesse momento de transição de carreira. Isso. E, nossa, muitas mulheres, assim, da nossa idade, eu vejo mudando. Mudando de trabalho. Teve um curso, que eu dei há mais ou menos uns 4 anos atrás, que mais da metade estava em transição de carreira. Então, eram pessoas 30 a mais ou menos de 30, 40 anos, todas estavam assim, mudando de carreira e sentindo um pouco de insegurança. Puxa, será? Vou ou não vou? Isso está queimando no meu coração. Porque não é muito louco a gente pensar que a gente tem que escolher o que a gente vai fazer pro resto da vida com 17 anos? Loucura, Mari. Jura? Loucura. É loucura. Bom, eu tenho 3 formações, gente. Eu fiz letras, depois eu fiz design de interiores, depois eu fiz teatro. Então, assim, hoje eu trabalho bem com um bem bolado de todos, mas basicamente letras, porque estudei muita coisa de oratória e tal. E o teatro, que é quando eu formei o curso Eu Sou e linkei as duas coisas. Mas esse momento de transição gera uma insegurança. E eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo podem estar passando por isso ou têm um desejo aí dentro de mudar de carreira. Como que você pode ajudar essas pessoas? Como que funciona a sua mentoria? É isso aí, Mari. Vou te responder te dando um pouco de contexto, assim, sabe? Quando veio a pandemia, as pessoas, a primeira necessidade era a necessidade básica da pirâmide de Maslow, eram necessidades básicas, então era manter o emprego. Quando o cenário começou a mudar, também começou a mudar dentro das pessoas, porque as pessoas voltaram a ter anseios, expectativas e desejos maiores, diferentes. Eles querem subir na pirâmide, não quer mais estar ali na necessidade básica. Então, esse movimento de transição, ele tem sido muito forte, e principalmente nas mulheres, coincidentemente, né? Principalmente nas mulheres, porque já não existe mais uma aceitação de algumas coisas que existiam antes. Então, teve uma ruptura importante pós-pandemia, e essa ruptura, ela está gerando esse movimento. Só que muitas pessoas não sabem como fazer, qual é o primeiro passo, por onde eu vou. Só tem esse sentimento, essa vontade de mudança, essa vontade de querer algo melhor, quando ainda não acham que não merecem, tá? Porque aí é um outro ponto. Muitas pessoas, elas não estão satisfeitas no local de trabalho, mas elas têm uma fantasia de que elas não merecem algo melhor, ou que não vai ter algo melhor para elas. Autossabotagem. Autossabotagem, exatamente. Então, isso acontece com muita frequência, principalmente quando você tem um gestor que dificulta a sua vida, né? Que não te estimula, não te inspira e tudo mais. Então, quando as mentoradas vêm para mim, eu tenho vários desses cenários. Então, olha, eu quero, mas acho que eu não sou competente. E aí, um exemplo de uma mentorada que aconteceu, um exemplo bem simples, mas que eu acho que deve acontecer com mais alguém aí. A pessoa tem um nível super bacana dentro de uma empresa gigantesca, multinacional e tal, e ela tem um nível de inglês avançado, se comunica e tudo mais. Só que ela precisava participar de algumas reuniões em inglês, e na hora de ela falar em inglês, ela tinha muita dificuldade, apesar de saber o idioma. E aí, a gente fazendo a mentoria, entendendo o que estava acontecendo e voltando para ela, não, mas você sabe, você consegue, se mostra. Ela entendeu onde estava o problema na reunião, ela conseguiu mitigar aquele problema e se apresentar. E foi promovida. Então tem muito disso. Às vezes, as pessoas precisam se encontrar onde elas estão. Mas aquelas que querem fazer a transição, acho que o primeiro ponto é fazer um plano de ação. Então, esse é sempre o primeiro ponto. Mas, Raquel, não sei por onde começar. Então, comece pelo básico. Primeira coisa, revisa o LinkedIn. Raquel, nem sei o que é isso. Gente, é uma rede social profissional. E você é especialista nisso. Sim, exato. Porque para recolocação, a base, o ponto inicial é você ter uma rede social profissional atualizada, com as palavras-chave, com uma foto profissional, com uma capa profissional. Tipo aquela, exato. Profissional, passando credibilidade, autoridade. Isso, exatamente. Né? E muito alinhada com o que você quer fazer. Então,
Exemplo, se a gente pegar esse exemplo da foto, vamos pegar um exemplo prático. Alguém para uma área super soft, vamos pegar uma área de artes. Uhum. Se você tiver uma foto lá de terno e gravata, não tá conversando. Você que é de comunicação, Mari, você sabe muito melhor do que eu. Você fez um post esses dias. Aliás, gente, acessem, viu? A Mari dá várias dicas. Então, eu fiz um post mesmo de roupa. Então, eu postei que eu sou muito colorida, eu gosto muito de criatividade, e essa é a minha identidade. Então, como eu trabalho com comunicação, é isso que... Porque eu ainda falei assim, dos criadores de O Corpo Fala, vem aí, a roupa fala. Porque a gente comunica o tempo inteiro. Então, a importância de saber... profissionalmente, aonde a pessoa quer ir, a foto tem que estar combinando ali. É isso, Senão... isso mesmo, isso. E um discurso ali no seu currículo muito coerente. Uma atuação no LinkedIn coerente. Então, é uma rede social profissional, não é uma rede social de reclamação de fornecedor, sabe? Assim, então, é uma rede social que você vai fazer comentários com conteúdo. Então, você vai ter que ter uma página muito estratégica para você conseguir uma recolocação. Então, se você não sabe por onde começar, primeira dica, revisa o LinkedIn. Essa dica, ela é importantíssima. Não tem, acessa, faz login, cria, entra agora, entra agora. Tem várias outras artimanhas para mexer no LinkedIn, enfim, tem várias dicas, mas a principal é cadastra. Deixa um texto coerente, uma foto coerente. Coloca lá o básico. Começa por aí. Depois disso, aí depois você vê vagas, faz relacionamento, aí você segue. Mas esse é o primeiro passo. E muitas pessoas, quando vêm me procurar, elas não fizeram nem esse primeiro passo. Então, a gente faz juntas. Então, eu oriento. Para cada linha, olha, isso é legal, isso não é legal. Mas, para isso, eu faço uma entrevista com a pessoa. Então, é como se eu fosse contratá-la. Ah, que legal! E aí eu faço uma entrevista e falo, me conta. Eu faço uma... A psicólogo adora, né? Só fazer perguntas, né? E não respostas. Então, e aí eu falo, me conta sobre você. E aí a pessoa vai contando. E aí eu vou anotando as palavras-chave que eu entendi do discurso dela que fariam sentido para uma recolocação. E aí, daí em diante, a gente vai construindo. Então, o LinkedIn é um caminho e a primeira parte, mas não só ele. Aí você precisa também saber se comunicar, mas também entender quais são os seus desejos de carreira. Hoje, Mari, existem vários tipos de carreira. E quando chega na mentoria, a pessoa acha que só existe uma trilha. Quando você comentou da sua formação, eu tenho sorte, porque eu estudei psicologia e segui nisso. Sorte no sentido só de tipo de experiência para eu poder trazer isso para as pessoas. Mas eu convivi com muitas pessoas que estudaram outras coisas, né? E bem diferentes. A gente tem amigas da escola que também fizeram isso, né? Várias. Você que está assistindo, talvez lembre disso. Mas, brincadeiras à parte, Mari, assim... as pessoas pensam que só existe um caminho. Então, assim, eu estudei psicologia, eu tenho que seguir nesse caminho. Eu estudei letras, eu tenho que seguir esse caminho. E não. E hoje a gente tem carreira em Y, que a gente chama, e as pessoas chegam nem sabendo o que é a carreira em Y. Tem a carreira em W. Então, a W é literalmente, gente, para quem não conhece sobre carreira... Eu sei sim o que é carreira em Y e W. Mas a Raquel vai falar para vocês, porque eu sei o que é. Mari, toma um café então. Não, deixa eu cafezinho. Tomar um café enquanto a Raquel explica o que é carreira em Y e carreira em W. Para vocês, porque eu sei. Maravilhosa, gente. E é isso aí. Então, anotem aí. Então, Y, basicamente, é como o Y mesmo. Então, você segue uma carreira e você vai para um lado ou para o outro. E a gente costuma dizer que para um lado ou para o outro, você vai ou para uma carreira de especialista ou você vai para uma carreira de gestão. Então, você chega um momento na sua carreira que você precisa decidir se você quer ir para um lado de gestão, você quer ter equipe, quer cuidar de pessoas, ou se você quer ser especialista em algo, ser a referência em algo. Muitas pessoas, elas travam nesse comecinho do Y, porque elas não sabem se elas querem fazer gestão ou se elas querem ser especialistas. Porque os dois lados são excelentes, mas você precisa querer cuidar de pessoas, você precisa querer... Porque as pessoas são singulares, cada uma tem a sua questão, tem a sua história de vida, tem o seu desenvolvimento. E, para isso, o gestor precisa cuidar
pelo menos 60% do tempo dele para a gestão de pessoas. Então, a pessoa precisa querer, senão ela vai ser infeliz. E aí, quando a gente olha em W, não necessariamente você vai seguindo essa sua carreira ascendente. Você sobe, desce, sobe, desce. Então, tem muito a ver com a letra mesmo, com o desenho da letra, gente. Lembrem disso, o Y e o W. Você sobe e desce, porque dependendo do momento que você se encontra, dependendo da empresa que você está, você pode subir, você pode descer dentro do W, em prol do que você quer para sua carreira. Então, muitas vezes, sabe aquela coisa que todo mundo fala assim, às vezes eu tenho que dar um passo para trás, para dar 2 para frente. É mais ou menos. Esse é o raciocínio de quando você está no W, você deu uma descidinha. Porque aí o próximo você vai subir mais. Então, essa é toda a minha explicação de carreira. E isso é carreira em W. Arrasou. Então, as pessoas que quiserem te procurar, elas podem acessar, então, o seu Instagram e marcar o que é um bate-papo. É isso, Mari. Como que funciona essa mentoria? Tudo começa por um bate-papo mesmo. Então, a pessoa me procura, tem as minhas redes sociais, tem o Instagram, é o @RaquelAmâncio. Importante dizer Rachel. É Rachel. Chique. É chique. Então, é o @RaquelAmâncio. No LinkedIn também é /RaquelAmâncio. Então, o meu nome é a minha marca. Então, sempre que me procurar por Raquel Amâncio. Então, primeiro, me procura e a gente marca um bate-papo. Esse bate-papo, eu costumo dizer que é a sessão 0. A sessão 0. É a sessão de a gente se conhecer, de você me falar o que está pegando, e aí eu falar assim, posso te ajudar ou não posso te ajudar. De repente, não é a área que eu sou boa, porque eu quero ser melhor para você, sabe assim? Porque eu quero estar aqui com você 100% com você. Não me interessa agora o que está acontecendo lá fora, eu estou aqui com você. E com a minha mentorada é assim. Então, atenção plena, Mari, ela é complexa, ela é difícil, mas ela é maravilhosa. É a presença que a gente fala no teatro. Isso. Presença. Boa, Mari. 100% conectado. Isso. Nada mais importa, tá entregue, né? Isso. E você sabe que a gente precisa demonstrar para as pessoas isso, né? Que a gente está presente, assim. Muitas vezes a gente fala, eu tô te ouvindo, mas você não está ouvindo, você não está olhando, você não está ouvindo. Tá só escutando. Né? Exatamente. Então, você precisa mostrar para a pessoa, né? Então, eu faço essa escutativa muito forte nessa sessão 0. Mostro o que eu posso ajudar, no que eu posso ajudar, qual é o plano. E comento com ela, olha, eu imagino que a gente possa fazer um pacote de X sessões. Enfim, e aí a gente combina a melhor forma que for para a mentorada. Porque, lembrando lá do comecinho da nossa conversa, meu propósito é fazer as pessoas mais felizes no trabalho. Meu propósito é desenvolvê-las a ponto de serem felizes. Trabalhando, fazendo o que elas quiserem. Então, o objetivo é chegar lá. E muitas vezes é transitar na carreira, mudar de emprego, ou é conquistar uma posição de liderança, enfim. E entender o que tem no mercado hoje em dia. Porque, às vezes, se a pessoa está há tanto tempo numa empresa ou até num ciclo meio quadrado, ela não tem noção das possibilidades. E você que está inserida no mercado de trabalho, numa empresa que tem... Putz, um monte, né? 35 mil funcionários que você cuida, então não é brincadeira. Você tem muita experiência, tanto que você ganhou prêmios. Quero que você conte dos prêmios. Chique, gente. Chique, Spicy Girls. Spicy Girls. Desculpa. Do RH. Vou criar uma hashtag, Mari. Conta dos prêmios. Conto, claro. Esse propósito, ele me levou a subir em alguns palcos, sabe? Isso é muito legal, assim. Porque existem certificados hoje de empresas internacionais que elas vão pesquisar no seu local de trabalho se, de fato, o que você está fazendo está gerando impacto e as pessoas estão sendo felizes no trabalho. Elas estão achando o local legal para se trabalhar, respeitoso e tudo mais. E aí, com isso, já foram mais de 5 prêmios. Nisso, Quero saber todos. Foram aí em torno de 5 prêmios, se eu não estiver errado, são 5, que atestaram que as empresas que eu trabalhei depois que eu entrei, que eu fiz todo o trabalho. Gente. Desculpa. Elas foram certificadas, por exemplo, como um Great Place to Work, que é uma organização internacional que atesta isso, né? Além disso, também ganha... E aí, você gera rankings. Então, isso gerou estar entre as melhores empresas de São Paulo. Uau!
entre as melhores empresas do Rio de Janeiro e entre as melhores empresas do país. Uou! Então, isso foi maravilhoso. E aí, subir no palco e receber um prêmio desse, que atesta aquele propósito lá atrás, quando eu tinha 17, 18 anos, eu comecei a estudar. Então, assim, isso é incrível. Receber esse reconhecimento do mercado é incrível. Já fui finalista de outros também, ainda não consegui, mas eu vou chegar lá. Mas esses prêmios são incríveis. E também teve um bem legal e inédito para minha carreira, que foi de empoderamento de mulheres na liderança. Olha só que legal. Então, tem também muito a ver, né, com o que eu venho trabalhando e com o que eu acredito. Assim. Queremos mais mulheres, mais diversidade, acreditar que todo mundo pode ser o que ela quiser, aonde ela quiser e tá tudo certo. Entrega resultado e tá tudo certo. É isso mesmo. Ai, que orgulho de você, amiga. Agora eu quero saber, esse ano de 2023, quais são os planos? Uau, nossa. Sabe que eu fiz um post, assim, um mês já foi. E aí, para as pessoas escreverem as metas delas, né? Ah, eu vi. Você viu vi que esse? Postou. Então, e aí foi muito curioso, várias pessoas interagindo, não sei o quê. E aí teve uma pessoa que falou assim, Raquel, nem escrevi. Falei, poxa, se você nem escreveu, você pode chegar onde qualquer lugar tá certo. E esse lugar pode não ser o que você queira. Então, vamos conversar, né? Enfim, aí... esse ano acho que vai ser um ano bem importante. É um ano que eu estou investindo bastante em mentoria. Então, já tenho uma agenda bem legal para esse ano de mentoria. Oba! E agora eu já estou com mentoria internacional, viu, gente? Porque a mentoria ela é online. Uau! Então, já tem uma pessoa que mora nos Estados Unidos que vai começar a mentoria comigo. Que demais! Foi muito legal. Então, eu estou investindo bastante nisso porque eu acredito que assim eu posso ajudar mais pessoas a chegarem onde elas querem. Eu posso desenvolver mais as pessoas e elas serem verdadeiramente felizes, aonde elas estejam. Não precisa ter a Raquel no RH da empresa X. Eu acredito que assim eu consigo multiplicar o meu propósito. Que legal, amiga. E que bom que a tecnologia pode proporcionar isso hoje em dia. Você pode chegar onde você quiser. Isso é incrível. Isso é incrível. Assim. E eu adoro como o nosso trabalho se conecta de alguma forma em desenvolvimento pessoal, porque você vem com toda a parte de conteúdo e eu com essa parte prática de saber se posicionar, como falar, como mexer as mãos. É isso. E em breve vocês saberão que haverá uma parceria aqui entre nós duas. Um curso logo mais será lançado de desenvolvimento pessoal. Então, galera que está começando, vai fazer entrevista, faculdade. Gente, segunda fase das faculdades, agora é entrevista. Pois é. Então, imagina que a habilidade de comunicação está sendo hoje o número 1. E não é só mais para emprego, né? Para faculdade, enfim. Então, eu dei uma aula do curso Eu Sou para um aluno meu. E ele estava na segunda fase não era IBMEC, como que é aquela outra? Ai, agora não me veio na cabeça. Tá, uma faculdade boa. É uma faculdade boa. bem legal. E era uma entrevista. Então, eu preparei ele. Olha, você vai sentar assim, você vai falar assado, a sua mão é assim. Tá nervoso? Se belisca aqui embaixo para ninguém ver. E também já dei o curso Eu Sou específico para uma pessoa que estava numa fase de começar a fazer entrevista de emprego. Então, aí, gente... Isso é bem legal. O que vocês acham disso? Porque o que falar é muito importante. Muito importante. Mas se você não souber como falar, não tem conteúdo, gente. Não tem conteúdo. Então, é uma parceria, gente. Se essas duas coisas estiverem conectadas, o que falar e como falar, você pega o emprego que você quiser. Vai passar em qualquer entrevista. É isso mesmo, é isso mesmo. E hoje a gente faz várias entrevistas até em outros ambientes, né? Às vezes você está num momento de networking, você está conhecendo pessoas, você foi num aniversário. Gente, festa de aniversário é excelente para o networking. Você precisa saber o que e como falar. Talvez vai ser essa pessoa que vai te contratar lá na frente. Então, isso é essencial para você que tem interesse em saber o que e o como falar. E tudo é uma oportunidade. E eu acho bem legal a gente comentar sobre o pitch speech, boa, Mari. que é aquela conversa de elevador. Então, imagina que você encontrou
uma pessoa, assim, super legal, que pode te conectar com outra, ou que você pode conseguir um trabalho, só que você tem 30 segundos com ela. Você entrou com ela no elevador. Você tem um discurso pronto para falar com essa pessoa? Você sabe se apresentar bem? Você sabe dizer o que o teu trabalho, qual é a dor que você soluciona? Qual que é o teu público-alvo? E aí, isso é muito importante, porque se você tiver esse discurso muito bem alinhado, você consegue cativar a pessoa para depois ter uma conversa mais longa e tal. É isso. Como que você vê isso no RH das empresas? Mari, quem sabe isso tem o que quiser na mão. Eu costumo dizer, tem o que quiser na mão. Claro que às vezes depende de budget, depende disso, daquilo e tal. Mas se você tiver isso, se você tiver essa competência, se você souber falar, em pouquíssimo tempo, da forma certa, você conquista o que você quiser. E isso do elevador é muito curioso, né? Eu brincava com uma colega e falava assim, você não precisa falar do tempo. Né? Quando as pessoas falam assim, né? Que fazem, de fato, essa comparação. Você não sabe o que falar e você fala do tempo, ou reclama alguma coisa. Normalmente traz para o negativo. Quando você se conhece bem, você faz um curso, por exemplo, como esse, você sabe o que e como falar, você vai usar estes segundos, esse minuto, para poder vender o que você precisa e o que você quer. Porque aí sim você vai atingir o que você quer. Então, eu costumo dizer que numa reunião, e eu, enfim, participo de 300 reuniões, né? E aí, principalmente quando você está com executivos, você não tem tempo. Não tem tempo. Não acha que você vai fazer uma apresentação em slides gigante, você vai ter todo o tempo do mundo para vender o seu projeto. Não. Essas reuniões não dão certo, não vai ser aprovado. Não, gente, não. Então, entenderam? Não. Então, assim, não serão aprovados. Se você sabe essa forma de se comunicar, Mari, você vende o seu projeto muito rápido e vão comprar. Porque aí eles já prestaram atenção, eles já entenderam o core do que está ali e aí eles vão ouvir o restante. Então, esse momento ele é riquíssimo. E aí, gente, fiquem atentos. Fiquem atentos. Então, agora, nesse lançamento aqui do podcast, se você está urgentemente precisando fazer uma mentoria, você entra em contato com a Raquel. Se você está urgentemente precisando de desenvolvimento pessoal na parte corporal, facial e vocal, você entra em contato comigo. Mas se você segurar aqui, uns mesezinhos, você vai poder ter um combo. Você prepara, que a gente tem novidades em breve. Estamos preparando tudo com muito carinho. Isso aí, Mari, isso aí. Ai, foi uma delícia tomar esse café com você. Passou muito rápido. Passou muito rápido, voando. Mas eu quero que você volte para falar sobre inteligência emocional. Vamos. Para falar sobre ESG. Tá super em alta, gente. ESG. E tudo mais que você quiser. Coloquem aqui, vocês que estão assistindo, coloquem nos comentários o que vocês querem saber. Coloquem perguntas e a gente responde, né, nos comentários. E também já aí fica de pauta para o próximo café. Isso, Mari, com certeza. Nos procurem, vai vir muita coisa bem legal e que vai ajudar vocês no dia a dia de vocês. Para trocar de emprego, conquistar algo melhor, mas vão ver coisas muito maiores. Esperem só um pouquinho. É isso aí. E deixa então para o pessoal as suas redes sociais, para eles te procurarem. Tá bom, combinado. Então, quem estiver precisando de mentoria, orientação profissional, entender melhor sobre sua carreira e sobre a liderança, @Raquel Amâncio. É Rachel Amâncio, lembrem da dica. Rachel Amâncio. Ou no LinkedIn também, /Raquel Amâncio. E é isso. Muito bom. Obrigada. E obrigada a você que acompanhou a gente. Agora, vou tomar mais um golinho de café com a Raquel. Sim. E bater mais um papinho. E você? Preparou o que aí para tomar? Você tomou café? Que horas que você está assistindo? Conta pra gente. Você está assistindo ao vivo? Você está assistindo depois? Você fez uma pipoquinha? Muito obrigada por ter nos acompanhado. Quer um café?